No vídeo de hoje eu apresento para vocês a novidade no mundo dos microcontroladores. É esse carinha aqui, o Raspberry Pi Pico. E também vamos fazer a configuração inicial dele, como que você pode começar a programar ele. Ficou curioso para saber como que ele funciona e o que ele é capaz? Então assista ao vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então a gente vai ver esse cara, é o Raspberry Pi Pico, que caiu e como uma bomba no mundo da eletrônica. A Raspberry Pi é conhecida por fazer uns pequenos computadores. A gente conhece o Raspberry Pi, que tem já a versão B, né, e já foi evoluindo, e a gente também tem a Raspberry Pi Zero, que é uma placa um pouquinho menor ainda, né, você consegue fazer um computador funcionar ali, então ela é muito famosa por você conseguir fazer emuladores, você usar como um computador mesmo, de mesa. Então tem diversas aplicações para o Raspberry Pi, mas sempre foi muito diferente, porque a gente sabe que um computador é um computador, e um microcontrolador é um microcontrolador. Eles são bem diferentes entre si. Mas a Raspberry Pi resolveu fazer esse cara. E ele é um microcontrolador. Ele tem um chip da estrutura ARM 32 bits. O Arduino a gente já sabe que tem 8 bits, então já começa por aí. A quantidade de bits vai afetar imensamente o processamento desse nosso amiguinho. O clock dele começa em 48 MHz e pode ir até 133 MHz. É muita coisa, comparado com o Arduino Nano, por exemplo, que é de 16 MHz. Então ele tem diversas outras funcionalidades, diversas outras configurações a respeito dos pinos. Vamos olhar junto agora numa câmera de pertinho para ver como que esse cara funciona e o que ele é capaz. E se você quer aprender a utilizar esse cara, assista o vídeo até o fim. Eu vou mostrar para vocês como que configura o computador e como que você pode fazer o seu primeiro programa utilizando o Raspberry Pi Pico. Então temos aqui o nosso novíssimo Raspberry Pi Pico. Ele chegou no mercado agora em janeiro de 2021, né, foi anunciado e colocado no mercado muito recentemente. Chegou agora no Brasil em fevereiro, as primeiras lojas começaram a vender agora em fevereiro e os primeiros usuários já começaram a colocar as mãos nele. Eu, obviamente, não ia ficar de fora, assim que chegou na loja, já comprei, já mandei chegar para cá para a gente ver junto a potência desse carinho. Então aqui do lado eu tenho duas outras placas que eu trouxe para a gente comparar o tamanho. Essa aqui a gente já tem um vídeo dela, né? O ESP 8266, né, o Node MCU. Então reparem que ele basicamente é o mesmo tamanho em termos de comprimento. O ESP é um pouco mais grosso, né, um pouco mais largo aqui nessa dimensão, mas nada de outro mundo, né, bem tranquilo, bem parecida o tamanho. Aqui nós temos um Arduino Pro Mini, que ele é bem menor, né? O Arduino Pro Mini basicamente é a mesma especificação do Arduino Nano, com a diferença de que ele não tem a conexão USB. A gente faz a programação através desses pinos aqui. Então, com isso ele fica um tamanho bem reduzido, né? E aí também tem menos pinos, obviamente, né, de entrada e saída, que um Raspberry Pi Pico. Ele tem basicamente aqui a mesma largura, mas em comprimento é bem diferente, né? O Arduino ganha, mas em contrapartida o nosso amiguinho Raspberry Pi Pico tem muito mais poder. Também não podemos ignorar o fato de que ele é novíssimo, né? O Arduino já tem vários e vários anos de estrada aí em relação a um Raspberry Pi que está trazendo inovação agora. Então o mais justo seria comparar da família Arduino o Arduino Pro, né? O que é o Arduino Potenta, né? Que é um cara mais novo e a gente... eu, pelo menos, ainda não tive a oportunidade de mexer com ele. Espero em breve conseguir. Mas e ele é alguém mais novo que a gente poderia comparar. Talvez poderia comparar alguma coisa com o ESP8266. Eu acho que faz mais sentido com essa comparação com esse outro carinha aqui. Porém, o Raspberry Pi Pico não tem nenhum tipo de conexão sem fios, né? Embutido, né? E aqui a gente tem um Wi-Fi, esse cara não tem Wi-Fi e também não tem Bluetooth.
Então, aqui nesse ponto, o ESP8266 sai ganhando. Mas vamos dar uma olhada, vamos esquecer esses dois carinhas, esses dois velhos amigos nossos, e vamos olhar apenas para o Raspberry Pi agora. Então, olhando de perto, vamos recapitular aqui as especificações que nós temos nele. Então, para começar, aqui esse chip é o chip RP2040 ARM Cortex M0+, ou Plus. Ele é um cara dual core, o que significa que ele vai ser capaz de processar duas coisas ao mesmo tempo, coisas que o Arduino não consegue. Isso é uma baita vantagem para ele. Eu posso ter dois processos rodando ao mesmo tempo e fazer coisas diferentes, né? Então, isso aqui já é uma baita vantagem para essa plaquinha. Ele também é baseado em 32 bits, como eu já falei no começo do vídeo. O clock pode chegar até 133 MHz. Tem uma memória RAM de 206 KB, uma memória flash de 2 MB. Ele pode ser programado tanto em Python quanto em C++, né? Hoje o exemplo a gente vai ver um MicroPython, como que a gente faz para fazer um exemplo básico nele. Ele tem algumas comunicações seriais, né? Dois barramentos SPI, dois barramentos I2C, dois barramentos UART. Um ponto negativo dele é em relação... Negativo nem tanto, mas em relação às entradas analógicas, ele tem apenas 3 entradas analógicas. Em relação a um Arduino Uno, por exemplo, o Arduino Uno tem 6 entradas analógicas. Estou olhando uma plaquinha aqui de lado. Então já é o dobro dele. Porém, a resolução das suas entradas analógicas são de 12 bits, ao contrário de 10 bits do Arduino. O Arduino Uno. Então ele consegue fazer algo muito mais preciso do que um Arduino para leitura. Eu tenho 16 canais PWMs controláveis, são muitas coisas, isso é um número muito grande, né, um número imenso. Um Arduino Uno, por exemplo, ele tem 6 PWMs. Deixa eu olhar um Arduino Mega aqui que eu tenho aqui do lado. Um Arduino Mega tem 10 sinais, 10 pinos de PWM, e ele já tem 6 a mais que um Arduino Mega. Então isso é muito, muito bom mesmo. A gente vive usando PWM para controlar iluminação de um LED, rotação de motor e diversos outros tipos de sinais variáveis aí que eu vou utilizar um PWM. Além de tudo isso, o que mais que ele tem? Ele tem um RTC embutido de alta precisão. Eu ainda não descobri como que faz para usar, mas eu estou muito interessado nessa função dele. Ele também tem um sensor de temperatura on-board, que é ligado numa outra entrada ADC. Então ele também consegue se medir medir a sua temperatura. E além disso tem 8 pinos de máquinas de estado. Ainda não descobri como que a gente faz para utilizar isso, mas parece que ser algo legal, porque máquina de estado trabalhando em paralelo é bem interessante. E é isso, basicamente são 26 pinos que a gente consegue utilizar aqui. Talvez dê para ver aqui, ó, desse outro lado, aqui que ele tem bastante pino terra. Aqui, ó, GND, são os pinos quadradinhos aqui, ó, tá vendo? Nesses pinos quadradinhos são os GNDs, ele tem bastante GND ao longo de toda a sua distribuição de pinos. Então tem todas as suas GPIOs, aqui em cima temos as entradas de tensão, né, que eu quiser alimentar externamente. Um detalhe muito importante, diferente do Arduino, da maioria dos Arduinos pelo menos, ele não trabalha com 5 volts, ele trabalha com 3,3 volts. Isso é muito importante para você sempre ter em conta durante o seu projeto. Então, legal pessoal, agora eu quero repassar com vocês como que a gente faz para programar pela primeira vez esse Raspberry Pi Pico. Então, ele, como eu comentei antes, ele consegue ser programado em 2 métodos, né? O MicroPython ou o C++. Hoje a gente vai ver como que a gente faz para usar o MicroPython. O MicroPython ele é baseado no Python que é utilizado normalmente aí no mundo da informática da TI. Mas ele é voltado para microcontrolador, então ele tem umas pequenas variações em relação ao Python.
Para começar, a gente precisa instalar então uma IDE que seja capaz de receber esse código Python e transmitir, fazer a comunicação com a nossa placa. A que eu coloquei aqui vai ser essa Tony, a Tony IDE. Como que você faz para instalar? Você vai acessar o tony.org. Nesse site tony.org, você vai fazer o download, né? Então tá vendo aqui, ó, ele é o Python IDE for Beginners. No nosso caso, eu sou um beginner também aqui. Também estou aprendendo a usar o Raspberry Pi Pico aqui. E aí você faz o download conforme o que você tiver, né? O Windows, o Mac ou Linux. Então, fazendo o download, instala esse programa, não tem nenhum segredo. O meu já está instalado aqui, é só rodar e instalar, não tem nenhuma configuração adicional durante a instalação. Você vai abrir o programa e aí a gente vai fazer a primeira configuração dele. Colocou em português o programa, você vem aqui em Ferramentas, Opções. Dentro de Opções, você vai selecionar aqui Interpretador e aqui provavelmente vai estar selecionado aqui o mesmo interpretador que está executando, alguma coisa desse tipo, mas você vai selecionar o MicroPython Raspberry Pi Pico. Então reparem aqui também que ele já tem, é possível eu programar um ESP32, um ESP8266, então ele já é um pouco mais abrangente do que só para o Raspberry Pi Pico. Selecionou aqui e aí deixa aqui porta, eu coloquei aqui tentar detectar a porta automaticamente e funcionou para mim. Coloquei isso, beleza. Aí ele reparou que aqui ele já deu uma mensagem de que não achou nada conectado, porque eu ainda não conectei a minha placa no USB. Então vamos fazer isso juntos. Então vamos conectar a nossa Raspberry Pi Pico. Ela é um micro USB, né? Então todo mundo tem esse cabinho micro USB em casa, não é nenhum segredo. Bastante dispositivo hoje utiliza esse micro USB. Conectei. Reparem que não vai acontecer nada. Ela tem um LED embutido, que é um LEDzinho que está aqui, nesse ponto aqui da placa, mas ele está apagado. Para que eu consiga fazer com que o programa, o Tony, identifique a placa, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou desconectar aqui, eu preciso conectar o micro USB com esse botão apertado. Então vou lá, pressiono o botão e conecto. Conectei. E aí o que vai acontecer? Eu clico aqui em Stop e aí ele vai aparecer para mim essa mensagem. O que quer dizer isso? Ele vai instalar dentro da minha placa o firmware atualizado do Raspberry Pi Pico. Então eu ponho aqui e instalar. E aí, reparem que ele está aqui, ó, se você não conseguiu, você tem que fazer o download, eu vou deixar aí o download do arquivo que você tem que fazer, né? Então, ele deveria aparecer aqui. E aí ele dá uma mensagem de que ejetou aqui para mim, mas aqui não acontece nada, quer dizer que ele realmente já fez o que tinha que fazer e dá um fechar, ok? Uma vez está instalado corretamente, o que acontece? Ele vai dar essa mensagem aqui no shell, ó. Reparem, MicroPython, Raspberry Pi Pico com RP2040. Perfeito, era isso que a gente queria. Ok? Uma vez instalado, um jeito que você pode fazer para testar é fazer um breve comando aqui e ver se o Tony responde. Então, por exemplo, eu posso pôr um print olá mundo. E aí ele deveria fazer o olá mundo como esperado. Legal, então o nosso Raspberry Pi está conversando com o Tony. Então agora vamos para o segundo passo, vamos escrever um programa. Eu já tenho um programa pronto aqui e vou colar ele aqui nesse arquivo. Esse é um programa que é o famoso Blink. Então, como que ele funciona? Eu faço a importação aqui do machine seria a própria máquina, que eu vou usar algum pino e um timer, porque eu preciso ter uma temporização para o Blink. Declaro o pino 25, que é o pino do LED embutido, como saída. Começo uma variável como verdadeira, e aí eu declaro um timer. E esse timer ele vai ser inicializado por essa linha daqui do comando 12. Reparem que ele está com a frequência de 1 segundo, e aí ele tem um tipo periódico, e aí quando ele finalizar esse callback, ele chama a função tick. E na função tick, eu vou inverter o estado do meu LED, né, do LED state, e botar no LED value, ok? Então é bem simples o nosso programa, ele
Tem uma lógica um pouquinho diferente do Arduino, né? Reparem que a gente ainda tem que amassar o barro aqui em relação ao Python, né? Em relação a conhecimento. Se você nunca teve contato com o Python, é uma linguagem diferente mesmo. A lógica dele, a estrutura dele precisa ser aprendida e exercitada. Ok? Então, a gente tem duas formas de você rodar esse programa. Uma é rodando direto da máquina e vendo o resultado na placa, e outra é rodando na própria placa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um salvar como. Eu vou salvar neste computador. E eu vou salvar aqui no meu computador como blink.py. Todo arquivo Blink, todo arquivo do meu como Python, né, todo arquivo Python, se tem a sua finalização, né, a sua extensão como py, py. Salvei e aí eu vou dar um run. Olha lá o que está acontecendo aqui na minha câmera. Eu tenho um LED piscando. Muito bom, né? Muito simples. O LED está piscando. Porém, o que vai acontecer agora se eu desconectar a placa e reconectar? Parou, ok, está desligada. E conectei de novo. Não pisca. Por que não pisca? Porque ele está rodando do meu computador. Eu preciso salvar esse arquivo no Raspberry Pi Pico. Então, como que eu faço isso? Eu vou começar um novo arquivo. Vou dar um Ctrl V aqui, porque eu sei que é o meu programa. Colei aqui, e aí agora eu tenho que reidentificar a minha placa, então eu clico aqui em Stop, ele reidentificou. Beleza, agora eu vou dar um salvar como. E aí ele pergunta, nesse computador ou no Raspberry Pi Pico? Raspberry Pi Pico. E aí aqui é um grande ponto-chave. Eu não posso chamar em qualquer nome, eu tenho que chamar como main.py. Porque esse é o nome de arquivo que o próprio Raspberry Pi vai utilizar para execução. Então, quando ele se inicializa, ele vai perguntar, onde que está esse arquivo? Ah, está aqui. Então, ele vai olhar o que tem dentro desse arquivo e vai executar. Dê um OK, ele vai salvar, dou um run, e aí ele vai executar. E agora, o que vai acontecer se eu desconectar e reconectar? Desconectei, desligou, reconectei, voltou a piscar automaticamente. Então, se eu tivesse aqui uma fonte de tensão externa e alimentasse ele sem ser pelo USB, ele ia executar esse programa normalmente. O vídeo de hoje foi para isso, mostrar essa novidade, o Raspberry Pi Pico, uma plaquinha muito poderosa e que custa apenas $4, e por que algum motivo custa R$50 aqui no Brasil. O dólar só não explica, né? Mas tudo bem, isso é o motivo para canais de política debaterem. Mas é uma placa, mesmo por R$50, a gente não acha tantas opções tão poderosas quanto ele. Não se esqueçam de se inscrever no canal, continue acompanhando nossos vídeos, aceite sugestões, coloque aí nos comentários o que vocês querem ver, que projeto que vocês querem ver montado com esse Raspberry Pi Pico. Eu não sei o que fazer com ele ainda, tenho algumas ideias malucas aqui na cabeça, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Um abraço e até a próxima.